Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um debate na redação aqui no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Conosco hoje o jornalista e apresentador Paulo Schiff. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Altair? É um prazer estar com vocês aqui, com o Edson Carpentieri, com o Marco Santana, com a internauta, a telespectadora do debate da redação do Orla Play, o telespectador e o internauta. É sempre um prazer estar aqui. E o nome do Altair de Marco é um nome clássico, né? Heráldico, né? Altair de Marco, né? Obrigado. Não lembra aquele filme Dom Juan de Marco? Cara, foi no fundo agora, foi lá no fundo do baú. Paulo, você é meu amigo. Você não fica alimentando esse aqui, porque depois ele fica com essas gracinhas aqui durante o programa, entendeu? E programa sério. Não tem que ter essas gracinhas aqui. Ele já tá rindo, tá vendo? Marco Santana, tudo bem, Marco? Marco, tudo jóia. O Paulo Schiff lembrou muito bem, lembra? Dom Juan de Marco. Dom Juan de Marco. Um filme, né? Dom Juan de que Marco. é o Johnny Depp, que Johnny é o protagonista. Depp. Eu ouvi dizer até que... Com o Marlon Brando, né? Escolheram o Johnny Depp pensando no outro. Igualzinho. E o Marlon Brando. É uma cópia. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Agradecer É. muito a presença aqui do Paulo Roberto Schiff. Ele sempre engrandece, qualifica o nosso debate na redação. E também um agradecimento especial a você que nos acompanha ao vivo aqui. Eu convido você a participar também do programa, manda a sua crítica, manda a sua pergunta, manda a sua opinião. Convido você também a acompanhar o noticiário do portal jornaldaorla.com.br, que tem atualização em tempo real. E você que nos acompanha na reprise, na TV Com, bom dia. Edson Carpentieri, meu dileto amigo e companheiro, tudo bem? Tudo bem, um grande prazer estar aqui recebendo o Paulo Schiff, amigo de longa data, estar na companhia de vocês, estar na sua companhia, internauta, telespectador da TV Com, a quem eu convido a participar, entrar sempre no portal do Jornal da Orla, com atualizações diárias, em tempo real, aí do que acontece no Brasil, no mundo, na Baixada Santista, e tem mais, tem a Rádio Jornal da Orla Digital Jazz. 24 horas de boa música, sem intervalo comercial. É só entrar no site, no alto lá tem a rádio, clica e você escuta o melhor do rádio, né? Música 24 horas, jazz, blues, bossa nova, música popular brasileira, sob o comando do Cássio Laranja. Então, fica o convite. Vamos começar o programa aqui. Bolsonaristas serão convocados para depor na CPMI dos atos golpistas. A comissão aprovou a convocação de Anderson Torres, Mauro Cid e também dos generais Braga Neto e Augusto Heleno. Os depoimentos devem começar a partir da terça-feira da semana que vem. Vai fazer uma enquete sobre isso? Vamos fazer uma enquete sabendo o seguinte, tá aí os bolsonaristas, o vice do Bolsonaro, o general Braga Neto aí, sendo convocado, outros figurões do Exército do tempo do Bolsonaro convocados, e a pergunta fica, e o Bolsonaro? Deveria ser convocado, que é o chefe, né? Bolsonaro deveria ser convocado pela CPI no dia 8? Se você acha que deveria, sim. Se acha que não, não. O que você acha que vai dar? Não sei o que vai dar, eu quero ouvir a opinião do nosso internauta. A minha não tem muita importância. Se for pela linha de ontem, vai ser o 80-20. Né? Bom, vamos lá. Paulo. Eu não sei se o Bolsonaro deve depor ou não, mas tem ficado cada vez mais claro, mais explícito, melhor do que claro, explícito, que houve uma articulação de uma tentativa de golpe, houve uma articulação de uma tentativa de impedir a posse do Lula. O celular, né, as gravações, as mensagens do celular do tenente-coronel Mauro Cid deixam isso ainda mais claro. Ele está preso, lá mudou o advogado. O comentário é de que ele é muito forte emocionalmente, né? O tenente Mauro Cid, muito preparado para um momento difícil, assim, para uma adversidade. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Os bolsonaristas, eles tentaram uma inversão de jogo, dizendo que o governo tinha medo da CPI por causa da negligência, da conivência, ou até da articulação do golpe. É evidente que o golpe não foi articulado pelo governo, pode ter havido a negligência, a conivência. E o governo, na verdade, tinha um pouco de medo, não queria essa CPI, queria evitar, porque é uma CPI que vai convocar muitos generais. E era um momento em que o Lula
queria se aproximar mais das Forças Armadas, né? Queria evitar esse momento, não conseguiu evitar. Eu acho que o tiro também saiu pela culatra, concordo com você. Não sei se vocês viram, mas uma entrevista do general Santos Cruz atacando duramente os militares que apoiaram o golpe, dizendo que eles foram traidores do Exército Brasileiro. Uma dura entrevista do general Santos Cruz, que é um general de muito prestígio. Hoje já não é mais da ativa, mas ele comandou tropas brasileiras fora e ele tem muito prestígio no Exército. Ele esteve com o Bolsonaro, né? Teve, mas saiu brigado. Sim, né? mas esteve com o Bolsonaro, que é uma pessoa que tem Logo no credibilidade para poder comecinho, falar. né? Depois ele foi limado, né? E sabe-se por que foi limado. Ele não, o que se conta, o Marco Santana pode falar melhor aí. O que se conta é que ele não concordava com o que acontecia lá no gabinete, né, Márcio? Exatamente. Márcio, não, desculpa, Agora, Marco. com relação à convocação ou convite do ex-presidente na CPI, tem que lembrar que a CPI ou CPMI é um ambiente político. Eu acho que o Jair Bolsonaro tem que se preocupar com o ambiente policial, porque virou um caso de polícia, porque foi um crime federal, uma tentativa de golpe de Estado, e a Polícia Federal já está investigando, tem muitos elementos, tem provas testemunhais, tem esse celular explosivo do Mauro Cid, que revelou o que se sabia, o que se imaginava e o que também não se imaginava. Aquele negócio, foi tirar uma pena da galinha, saiu uma galinha inteira, né, o Altair. Então, eu acho que, por ser um ambiente político, o Jair Bolsonaro, se for convocado, vai ser a cerejinha no bolo. Vão convocar todos os demais envolvidos nessa tentativa de golpe, vários deles militares, mas também empresários que patrocinaram o golpe, parlamentares pelo Brasil inteiro também. Que ainda está prendendo gente. A exaltação, a apologia do golpe, e alguns deles, até tem um deputado estadual do Mato Grosso, que confessou que patrocinou. Ele falou que deveria estar preso. E já foi convidado aí para prestar esclarecimentos e corre risco de ser preso, viu, Altair? Mas ele pediu para ser preso, deveria ser preso. Tem então. que atender o pedido do patriota. O patriota tem... Agora, então, nesse contexto todo aí, eu acho que se Jair Bolsonaro for convocado, convidado, intimado para prestar depoimento na CPI, vai ser bem no final da fila ali, vai ser como se fosse uma espécie de grande finale da CPI. Olha, eu não sei se o meu número é correto, 1.390, mas eu acho que eu estou em cima da pinta. O número de presos desse movimento dia 8. E os que não estão em cana estão com a tornozeleira e estão respondendo em liberdade. Mas todos estão, né, sob vigilância da justiça mesmo, estando em casa, em prisão domiciliar. E tem muita gente dizendo, olha, isso aí são os infiltrados, esse pessoal foi tudo infiltrado. Eu não entendo um pouco as pessoas, queria entender, se são infiltrados, são petistas, por que essa comoção de querer que solte essas pessoas? Se eles são os infiltrados, que foram lá para quebrar, que foram lá, são petistas, como é que chama aquele pessoal? Black Bloc. Será que são eles? Se forem, deixa lá, ué. Para que essa preocupação? Uma hora é petista, outra não era petista, tem 1.390 que vão pagar caro. Não é coisa fácil, não é coisa pouca, não, viu, o Paulo? As acusações são pesadas e muita gente vai comer muita cana. O que a gente viu daqui da nossa região foi a participação de bolsonaristas. Aquele Sim. empresário, irmão do que cuida das armas, né, que fabrica espadas, ele apareceu dizendo que tinha patrocinado um ônibus, Sim. Vamos lá, vamos voltar com a vitória e tal. Depois... Diz que foi para Seixonoê. Depois falou que foi Me parece que ele não está preso e ainda é foragido. Eu tenho um amigo assim, que trabalhou comigo em mais de uma emissora de televisão, cinegrafista, preso. Tem. Lá, a mulher dele presa também. São Aqui de Santos. Daqui de Santos. São Bolsonaro, de Praia Grande. Mas estão lá na Papuda. Na Papuda e na outra prisão. E na Colmeia. Na Colmeia. E presos também são bolsonaristas, participaram. No dia, eu acho que a prisão dessas pessoas é uma prisão bastante justa, porque eu não sei qual foi o sentimento de vocês no dia, mas eu lembro de um desconsolo, também. Eu fiquei num desconsolo muito, chorar, cara. Uma tristeza muito grande, e achando que como era muita gente, ia todo mundo sair impune dali. Então a reação com a prisão, com o processo, eu acho que é uma reação exemplar para que a gente não precise passar por cenas como essa, Nunca mais, por tentativas como essa de novo.
Lembrando que o Bolsonaro, durante os 4 anos de governo, ele teve uma estratégia, adotou uma estratégia muito parecida com a do Donald Trump, de descredibilizar o sistema eleitoral. O Trump descredibilizou o sistema eleitoral dos Estados Unidos, o Bolsonaro descredibilizou o sistema eleitoral do Brasil. Lá nos Estados Unidos, com uma antecedência de 2 anos, não é? Quando terminou o mandato do Trump, houve invasão do Capitólio, lá foi mais grave ainda do que aqui, porque houve mortes, inclusive, né? Também 700 pessoas presas, processadas. Continuam. E no Brasil, o desfecho, o desdobramento foi muito parecido com o que foi nos Estados Unidos. Não, mas só que tem uma coisa muito preocupante, Paulo e caro internauta, é que o avanço da extrema-direita é mundial, né, esse extremismo. Nos Estados Unidos, hoje, o Trump foi indiciado, é o primeiro ex-presidente que é indiciado criminalmente, mas isso só está ajudando ele. O Trump hoje é o favorito dos republicanos a concorrer à presidência da República. Ele tem 51% de intenções de republicanos contra 25% do Santos, que é o governador da Flórida. Então, ele tem mais que o dobro do segundo colocado. Mas ele vai então, vai ele está muito forte. Concorrência. A não ser que ele seja condenado, que é pouco provável. Mas esse indiciamento dele, cada vez que ele é indiciado, ele sai mais fortalecido, porque a extrema-direita está fazendo dele, ele está se fazendo de vítima. Sim, mas será Então, que ele, esse avanço, se for condenado, ele não avanço- pode ser candidato? Mas eu acho que ele vai ser candidato e o momento é muito preocupante porque o Joe Biden vive um momento difícil, de baixa popularidade. Mas o favoritismo na largada das prévias não significa vitória. Existe todo um processo em que o Max DeSantis pode reagir, bater o Trump ou até um outro candidato. O favoritismo no início, na largada, é do Trump. Mas o DeSantis também, eu vou te contar, ele é ultra-direita, né? Também. Ele é bem... Mas é que o Trump é desequilibrado. Chegou a ser né? desequilibrado. Ele ele- tentou esse é o patrocinar problema, um golpe, né? É. O próprio vice dele saiu obrigado. Falou, ele tentou dar o golpe numa democracia sólida. Inacreditável o que aconteceu com o Trump lá. E a possibilidade do Trump voltar é assustadora. Eu também acho. Olha, bom, vamos lá mudar aqui a conversa, mas ela continua no mesmo caminhar aqui. PT e PL se juntam contra Moro e pedem cassação do senador. O desembargador Mário Elton Jorge, do TRE do Paraná, decidiu unir as ações movidas pelo PT e pelo PL contra Sérgio Moro. De acordo com o magistrado, as ações estão conectadas pelos motivos que pedem a cassação: suposto abuso de poder econômico e Caixa 2. Acha que vai, Paulo? É difícil de prever. O Deltan Dallagnol teve o mandato cassado, que era o procurador da Lava Jato, e a mesa da Câmara confirmou a cassação pelo TSE, né? O Moro também tem uma situação difícil, não tão difícil quanto a do Dallagnol, mas a situação dele é difícil. Agora, nesse contexto todo, tem algumas coisas vergonhosas, né? A Rosângela Moro se eleger deputada por São Paulo, quando todo mundo sabe que mora, é vergonhoso demais, né? Até tem essa história de domicílio eleitoral. É por aí. Mas é uma vergonha, né? Na prática é uma vergonha. O justiça- Moro também tentou ser candidato por São Paulo. Mas ele não podia, não tinha domicílio eleitoral. Não conseguiu, aí acabou sendo candidato pelo Paraná. Houve um certo momento em que a Operação Lava Jato significou um divisor de águas na história do Brasil, né? Eu nunca tinha visto um empresário poderoso como o Marcelo Odebrecht ir para a cadeia por corrupção. Nunca um ex-presidente, nunca antes na história desse país, um ex-presidente da República tido para a cadeia por corrupção. Mas parece que o pessoal lá, o Deltan Dallagnol, o Moro, se inebriaram com esse sucesso todo e pisaram na bola, né? Meteram os pés pelas mãos, inclusive eleitoralmente. Carpentieri. O Moro, que de mocinho passou a bandido, ele cometeu muitos crimes, né? Como juiz, ele foi tremendamente parcial, ele agiu contra o réu, ele, o Dallagnol, e eu estou convencido de que o Moro vai ser cassado.
porque a classe política detesta o Moro. O Moro andou desqualificando a classe política na sua cruzada moralista, falsa, né? Falso moralista. Ele avançou o sinal, é odiado pela classe política, e agora qualquer motivo será motivo para a sua cassação. Eu acho que não só ser cassado, o Moro corre sério risco de vir a ser preso. A coisa não está boa para ele, não. A coisa do... Não está boa. E eu acho, na minha avaliação, eu acho que não dá para o Sérgio Moro ser cassado 2 vezes. Porque tem um processo correndo na Justiça Eleitoral, que pede a cassação da sua candidatura por abuso do poder econômico e outros problemas que ele desvios de conduta durante a campanha eleitoral, porque ele pegou dinheiro de um partido e usou na campanha de outro, né? Ele fez algumas inconsistências eleitorais aí, né? E também no parlamento, no Senado, que é um julgamento eminentemente político. Então, nas 2 frentes, tanto na Justiça Eleitoral quanto no Congresso Nacional, as possibilidades do Sérgio Moro perder o mandato são muito grandes. Houve uma notícia interessante essa semana, que foi a contratação pela Rosângela Moro dos assessores do Dallagnol, que perderam o lugar por causa da cassação dele. Eles são parça, né? Eles são todos parça. Ficou bem claro. Ficou bem claro Ficou bem claro. Eles são... Eu não sei se isso é burrice ou é afronta, porque a coisa já não está boa para o Moro. A mulher dele faz uma bobagem dessa, que faz uma ligação mais do que explícita de que eles, né, realmente nunca isso não ajuda nada o marido dela, claro, né? Que na classe não. política, Claro e entra no próprio judiciário. Claro, né? Que não. Mostra aí a aproximação entre eles, né? E agora na Vaza Jato, né, ficou muito claro a combinação de provas contra o presidente Lula. Olha, faz assim que eu aceito aqui, vamos entrar por esse caminho, faz desse jeito que vai ficar melhor. O juiz e um promotor, um procurador podem, né, fazer um negócio desse. Mais do que isso, Altério, temos que prestar atenção também nas denúncias do Tacla Duran. O que é o Tacla Duran? Sim, aí já é outra coisa. Que ele faz umas acusações bem fortes. Dinheiro, de grana. Tem provas materiais aí de um esquema de extorsão praticado pelo pessoal da Lava Jato. Logicamente, são fatos que têm que ser apurados, mas ainda assim que envolve o pessoal da Lava Jato e mostram que desde o início, além dessa sanha de demonizar o PT e os partidos políticos, a política de modo geral, eles também tinham um objetivo pecuniário. Né? Também. Bom, a coisa para ele está muito ruim. Mas olha, a empresária muito conhecida, né, Luísa Trajano, respeitada, enquadra Campos Neto e pressiona por redução nos juros. Durante um evento do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, a presidente do Magazine Luiza afirmou ter ligado ao menos 20 vezes para o Campos Neto e ligará outras 30 se for preciso. Luiza apelou dizendo que se a taxa de juros não cair, muita gente vai quebrar, Carpentieri. Esse Campos Neto aí, se fosse um país sério, já estava preso, porque o que ele comete contra o país é criminoso, né? Isso é criminoso, você fazer o país gastar 800 bilhões para pagamento de juros, quando não existe uma inflação. Aí não tem inflação de demanda, a inflação está em queda. Vamos ter deflação. Vamos ter deflação, os preços caindo, e esse sujeito, para enriquecer ainda mais os bilionários, coloca a taxa de juros lá em cima, paralisando o país, ceifando empregos, destruindo sonhos, Olha, esse cidadão aí... Olha, Campos Neto, você não vale nada, viu? Marcos Santana. Eu acho que cada dia que passa aquela alegação que seria uma decisão técnica de manter a taxa básica de juros nesse patamar, ela cada vez mais cai por terra, porque os vários índices econômicos mostram uma franca recuperação da economia brasileira e as pressões para reduzir a taxa básica de juros, na verdade, indicando, né, fazendo esse diagnóstico e mostrando que é possível sim, reduzir essa taxa, vem dos mais diversos setores. Dessa vez é a Luísa Trajano, mas o pessoal da Fiesp já reclamou bastante, o pessoal da construção civil reclama bastante. Todo mundo reclama. O pessoal do setor automobilístico reclama bastante. Os próprios sindicatos reclamam bastante. Então falta só o genial Roberto Campos Neto cair na real
e perceber que ele vive em outro planeta que não Mas não cai na real. Tem meia dúzia de malandro. Malandro grande, né? Tubarão grande no Brasil, nadando de braçada, ficando trilhardário, não é bilhardário. Às custas do sangue e do sofrimento do povo brasileiro. As pessoas perdendo emprego. Quantas pessoas não se matam aí porque estão endividadas até o pescoço? A gente não vai saber nunca. Histórias de pessoas que se suicidam Sim, então porque não conseguem honrar seus compromissos, famílias passando fome. Porque um imbecil desse quer que a turminha dele ganhe dinheiro, porque não se sustenta tecnicamente essa taxa de juros, o dobro da segunda maior do mundo, que é a do México. Por que o Brasil tem o dobro da taxa real do segundo colocado, a maior taxa real de juros do mundo, com inflação em queda? Não existe isso. Quer dizer, tecnicamente não se sustenta. Então é para favorecer os trilhardários. Existe um confronto aí entre as pessoas que vivem de aplicações financeiras. São mais ou menos 30 mil famílias no Brasil que ou têm bancos ou têm títulos do governo. Esses títulos, a dívida pública brasileira, do governo federal, está na casa de 6 trilhões de reais. Então, por ano, com 14% de juros, são o quê? 6 trilhões? 840 bilhões de reais por ano de juros. É mais ou menos 8, 9 vezes o Bolsa Família. Né? A conta é mais ou menos essa. Agora, a Luísa Trajano fala em legítima defesa, né? Claro. Porque ela, como comandante de uma grande cadeia de lojas, todas as grandes cadeias de lojas vivem muito do crédito. E com o juro básico a 14%, o consumidor está completamente afastado do crédito. Como disse o Marco, é financiamento de automóvel, é financiamento de casa própria e a única exceção nesse cenário é a Renner, né? Parece que sobrevive tranquila entre todas as grandes cadeias de lojas a esse juro nessa esfera. Por quê? Mas tem alguma explicação para isso, da Renner? É porque tem um sistema próprio de financiamento, né? Okay. E se planejou, talvez, por uma conjuntura dessa. Mas a conta é essa. Essas 30 mil famílias que têm títulos da dívida pública e os bancos vão receber do governo 10 vezes mais ou 9 vezes mais do que os 15 milhões, 17 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Né? O Copom está para se reunir há pouco agora, não está? Nesses dias, né? Que é uma conta antiga do economista Márcio Pockmann, né, da Unicamp. Mas lá da época do começo do Bolsa Família, a conta, eu fiz uma atualização aqui, mas a ideia original dessa conta é dele. Mas a expectativa é que só caia, segundo o Campos Neto, só a expectativa é cair a partir de agosto, e 0,25, que não é nada. Mas 0,25 todo mês. Mas 0,25 já tinha que ter caído há muito tempo. Está em 3,75. Então, é isso que eu estou falando, 3,75. Se cair 0,25 cada encontro, nós vamos passar o ano aí com mais ou menos 12,5% ainda. No mínimo. 12,25. Mas o Otaim que pesa essa teimosia, que já estamos na instância da teimosia do Roberto Campos Neto. A gente não pode esquecer que a gente sempre fala aqui, o Edson insiste bastante, os bancos públicos, eles têm que fazer a sua parte. Eles têm que reduzir a sua taxa de juros praticada ao cliente e vai acabar, consequentemente, forçando os demais bancos privados, Santander, vou repetir mais uma vez que eu falei outro dia aqui. A fazer isso também. Isso não é possível fazer porque, olha, vamos fazer, tem um acordo, tem um contrato com a Febraban e todos os bancos. Não dá para um banco chegar e falar, eu vou praticar um juro de 8%, 5%. A ex-presidente Dilma fez isso com a Caixa e o Banco do Brasil e deu errado, né? Tem alguma coisa lá que tem um impeditivo lá que dá problema. Eu não sei qual é. Então, mas ela fez isso, a Dilma. Mas era outro contexto. Era outro contexto, mas eu não sei se a partir Banco do Brasil e da Caixa Econômica Então, eu Federal. não sei se a partir daí é que tem esse problema aí. Eu preciso saber, preciso entender esse negócio aí, porque eu acho que não é possível. Mas todos, o Congresso está sendo cúmplice desse cidadão aí, desse Campos Neto. Tem que ser afastado, obviamente. Ele está jogando contra o Brasil. Quando ele impede a geração de empregos, quando ele deixa pessoas passando necessidades, passando fome por conta de para enriquecer 30 mil famílias,
deixar mais ricas essas famílias, uma transferência brutal de renda é inaceitável. Inaceitável, mais que isso, é criminoso. Tá certo. Olha, um assunto que tomou conta aqui de todo o país aí foi essa pressão aí sobre a ministra Daniela Carneiro, né? Ela permanece no Ministério do Turismo após a reunião com o presidente Lula. A ministra afirmou que a reunião com o presidente foi muito boa e que ela segue à disposição de Lula. Pressão para que Daniela seja demitida ocorre desde que ela decidiu se desligar do União Brasil e se filiar aos republicanos. Ela se filiou ao republicano? Chegou a se filiar já? Já saiu, vai se Já filiar. saiu, mas eu não mas sei ela se- não termina, não começa julho, ministro. Vai cair, infelizmente. Será? Mas depois de hoje? Não. O Olha, Lula não vai ter condições de segurar essa pressão. olha. Ela em julho já não será mais ministra e é uma baita sacanagem com ela e com o marido dela, que foram leais, foram foram leais os aí. únicos lá no Rio de Janeiro, lideranças fortes, que ficaram com o Lula contra o Bolsonaro naquele momento que todo mundo se bandeou para o lado do Bolsonaro. E lembrando que eles são evangélicos, viu? Então, são evangélicos. é É uma- contra uma grande, né, empresa. Mas a gente, Instituição. gente que conhece política sabe que essa coisa na política não tem gratidão, né? Não existe isso. Não existe sei, interesse. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Agora, o Lula eu hoje, acho- ele mexeu no botãozinho ali do fogão e diminuiu a chama, né? a temperatura da fritura Eu também da acho, ministra, né? eu também acho que ele deu Ele um chegou chega pra até lá. a indicar o novo ministro, né? Chegou a pensar, né, no novo ministro. Foi indicar. Mas hoje ele foi lá e diminuiu a chama. Ele vai fazer o. Ela tá sendo Vai tentar fritada salvar, mas eu em- acho que. em óleo mais... Eu acho que não tem salvação. Infelizmente, eu acho que é ruim para o Brasil esse tipo de pressão, esse tipo de chantagem que se faz contra o presidente, seja Lula, Bolsonaro, seja quem for o presidente. O Congresso não deveria agir dessa forma, né? Isso é tudo interesse de grupos políticos, interesses pessoais. Não, o que está em jogo não é interesse do Brasil. Eles não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com os interesses deles, enfiar grana no bolso e ocupar cargos, esse tipo de coisa que a gente está cansado de ver. Eu ouvi um pronunciamento do Vaguinho e da mulher dele também, dizendo o seguinte: qual seria a posição do Lula, qual fosse, eles estariam com o presidente, seguiriam com ele, porque acreditam no presidente. Eu acho que tem alguma coisa aí muito alinhavada já, viu, Marco? Mas eu estava lendo uma entrevista do Washington Quaquá, que é o vice-presidente nacional do PT, que ele é do Rio de Janeiro. Ele fez críticas diretas ao Rui Costa, disse que está havendo um problema na negociação do governo com o Congresso Nacional. Ele disse que a distribuição de ministérios, na prática o loteamento entre as legendas, não é tão importante. O que ele falou em português, claro, que os parlamentares, eles querem mesmo é liberação de verbas. Ele diz assim, ó, se o Liberar governo verba? liberar 50 milhões para cada deputado, ele vai conseguir uma base de apoio satisfatória aí que vai conseguir aprovar as matérias que ele encaminha para o Não Congresso duvido. Nacional. Eu não duvido. E aí, logicamente, nesse contexto aí, acho que tem que também inverter um pouco. Fica muito cobrando do governo, do Alexandre Padilha, o próprio Rui Costa, essa articulação política, quando na prática o que esses partidos do centro querem é barganha mesmo, né? Inclusive até o Arthur Lira, ele avançou o sinal, foi com muito sede ao pote, colocou a faca na jugular do pescoço na jugular do presidente Lula e teve um revertério por isso, teve um revés por conta disso. Mas a lógica é o contrário. Os partidos, já que eles querem espaço no governo, eles têm que oferecer também a contrapartida e apoiar o governo. Não adianta querer os cargos, os ministérios e não acompanhar o governo nas votações, né? Todo mundo quer almoçar e não pagar a conta, né? É isso que os partidos políticos querem, aliás, querem levar sobremesa para casa. Mas tem sido votação a votação, né? Na votação do arcabouço fiscal, foi feito um cálculo de cada voto custou 3 milhões e 200 mil reais, né? Na votação seguinte, não lembro qual, já foi para 5 milhões. Né? A inflação estava braba, né? 5 milhões a conta de Isso cada dá raciocínio voto. do Quaquá, né?
Não, Esse raciocínio qualquer. Se liberar verba, o parlamentar vota com o do governo, ponto de vista pragmático, ele está correto. Só que é uma vergonha, é uma vergonha. Isso é Agora, escandaloso. a boca do jacaré, né? Os caras cada vez abrem mais, nunca tão contentes. Você dá 10, quer 15, dá 15, quer 20, quer 20, 30, 40. Sempre é mais. O problema é que o Arthur Lira ganhou muito poder com o Bolsonaro, que entregou o governo nas mãos dele e foi passear de moto. E aí agora o homem está insaciável. E eu acho que o Brasil perdeu uma grande chance, o Supremo tem responsabilidade nisso, quando absolveu ele do processo de corrupção que ele estava acusado. Se tivesse enquadrado, colocado o Lira como réu, ele ia baixar um pouquinho a bola. Eu não ia sei. ficar com medo de ir para cadeia. Eu não sei, não, mas ia acho ter que teve- uma negociação. Agora, Acho que teve algum liberaram acerto geral, liberaram geral. Acho que teve algum acerto aí para ele ficar mais pianinho. Não sei Mas não. não tá. Ele saiu já cantando de galo. Essa conta que o Marco fez é a conta certa. Porque se for 50 milhões para cada 25 bi. deputado ou senador, contando os senadores vai dar 30 bi, que é mais ou menos o que foi o orçamento secreto, né? A conta é essa mesmo. É dinheiro. O que problema é que o orçamento secreto, ele era secreto. A gente não sabia exatamente quais eram os parlamentares que eram beneficiados, a gente não sabia qual que era o projeto que era contemplado, nem quem executava a obra e nem qual que era Nem para onde ia. nem que era o interesse público dessa obra, né? Então, quer dizer, era a verdadeira festa da uva, né, Otávio? Bom, deixa eu entrar num assunto aqui que não é muito agradável para o Lula, né? O Lula estreia lives semanais com baixa audiência. Em 30 minutos de programa, apenas cerca de 6 mil pessoas assistiram o presidente de forma simultânea no YouTube. Neste primeiro programa, Lula reclamou que 4 anos é pouco para ele fazer tudo o que pretende e que ele tem muita pressa para realizar as promessas. Por isso, pressiona muito seus ministros. É uma audiência pequena para um presidente, não? Mas também foi a primeira, ainda não teve a divulgação necessária. Você sabia que ia ter essa live? Não sabia. Eu também não sabia. Né? Então, deve crescer o número de seguidores com o tempo. Aqui é 6 mil pessoas simultâneas. O problema principal não é esse. O problema principal é que o Lula, em 2003, parecia ter completo domínio da linguagem para se comunicar com a população. 20 anos depois, parece que ele perdeu essa capacidade, perdeu esse potencial. Eu acho que Ou desaprendeu, porque a linguagem é outra hoje, né? Tocou num ponto importante, que confirma mais uma vez que o PT, a parte de comunicação do Partido dos Trabalhadores, ainda está na fase analógica. Para começar, o horário, o dia e o horário, eu achei péssimo. Né? A divulgação, como o Paulo lembra, eu não sabia. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, vendo na televisão, que acho que foi 7h da manhã, 8h da manhã que começou essa live. Não foi divulgada. O horário que eu acho muito ruim, que as pessoas estão com outra atividade. E o próprio formato dele mais parece um programa de televisão, não tem aquela linguagem de internet, né? Então, mais uma vez, o PT mostra que ele precisa rever os seus conceitos de comunicação na era virtual, porque tentar fazer televisão dentro da internet, a gente sabe muito bem que a chance de fracasso é muito grande. Eu concordo, não é fácil. Concordo com o Paulo. Eu digo mais, eu acho que o Lula está um pouquinho fora de sintonia com a realidade, né? E depois que ele defendeu o Maduro, disse que o Maduro é um democrata, que o mundo está chamando Maduro de ditador, que isso é perseguição. Que é narrativa, né? Que é narrativa. Olha, desculpa. Tem certas coisas na vida que é melhor ficar quieto. Não fala. Recebe o cara, tem que receber o presidente lá, o ditador lá, vizinho, tal, tem que receber. É um evento que reúne todos os líderes da região, ok, recebe. Mas você dizer que um ditador desse, safado, sem vergonha, responsável por tortura, é um democrata? Aí não, né? Aí, pelo amor de Deus. Essa fala do Lula foi completamente imperdoável, porque a dupla Chávez e Maduro, eles fizeram tudo o que o Bolsonaro tentou fazer aqui, aparelhar a Suprema Corte, né? Perseguir o judiciário, tentar a manipulação das eleições, né? Mas mesmo que não tivesse feito nada disso, que não tivesse perseguido adversários políticos, que não tivesse perseguido meios de comunicação,
como o Bolsonaro também tentou fazer aqui, o Chávez fez isso na Venezuela, bastava um indicador. Nessa semana saiu o número de refugiados venezuelanos que cruzaram a fronteira em Roraima. 51 mil nos 3 primeiros meses desse ano. 65% a mais que nos 3 primeiros meses do ano passado. Foram 31 mil nos primeiros meses do ano passado e 51 mil agora. Isso em Roraima. Fora na Colômbia, no Chile, na Bolívia. Um governo que produz esse número de refugiados, ele deveria ter uma iniciativa dos outros países da América do Sul de intervenção e não de elogio, dizer que é um democrata, que é narrativa, que é perseguição, que é bloqueio econômico. Um absurdo, realmente. Não, e você, com esse discurso do Lula totalmente fora do ar, né? Tá fora da realidade, ele só dá razão aos adversários. Porque o Lula foi eleito com qual discurso? Um democrata, a União Nacional para salvar a democracia no Brasil. Aí, tudo bem, ganha do Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha realmente... tinha e tem desejos autoritários. Né? Arroubos, né? Arroubos autoritários. Agora, você ganha e abraça um ditador vizinho, vai contra tudo aquilo que você pregou, não é? Então, foi lamentável e isso mostra que o Lula, às vezes, parece que está fora do ar. Bom, eu queria só falar com vocês aqui de um assunto totalmente diferente aqui, da morte de um piloto muito jovem, né? Ele, a namorada e mais uma terceira pessoa agora morreram de febre maculosa na região de Campinas, né? Esse casal, eles estiveram aí numa feijoada, me parece numa festa, no município de Monte Verde. Além do casal, mais uma mulher de 28 anos, são 3 mortes, que também frequentou esse evento no dia 27 de maio, em uma feijoada, isso mesmo, numa fazenda. Começaram a ter os sintomas compatíveis com a febre maculosa no dia 3 de julho, e os 3 evoluíram para a morte. A moça que eu estou falando aqui é uma dentista de 36 anos, né? Mariana Giordano, o namorado dela, um piloto, né? de corrida, Douglas Costa, de 42 anos, e mais uma outra de 28 anos, morreram. Ainda isso não é a primeira vez que acontece nessa região de Campinas e ali de Monte Verde, daquela região, Paulo. E a vigilância sanitária parece que não dá atenção a isso. É transmitido por um carrapato. É um carrapato, o carrapato estrela, né? Mas é um foco que muito nessa região, e tem matado muita gente, não é a primeira vez que isso acontece. É uma preocupação para a vigilância sanitária, né? Esse carrapato precisa ser combatido. O número de incidentes é reduzido, mas são extremamente graves quando acontecem, né? Então, grande. É uma preocupação, realmente. Na região de Campinas, disseram que... Para mim é uma preocupação, para todo mundo aqui é uma preocupação. Para todos nós. Eu gosto muito de área rural, eu frequento também. muito. Agora, na região de Campinas... Monte Verde é linda, linda, né? Linda. Não, e a gente tem ali por volta de Monte Verde, muito lugar que o santista frequenta muito. O santista gosta muito daquela região ali, não é? Extrema, né? Camanducaia, descendo ali a serra ali de Campos do Jordão, que já sai em Minas ali. O santista vai muito para Gonçalves, aquela região toda. São Bento do Sapucaí. Tudo ali é muito lindo, né? O sul de Minas Gerais é muito lindo. Agora, quando isso aconteceu a primeira vez na região de Campinas, e foi ali na Lagoa Taquaral, onde tem um número bastante grande de capivaras, e diziam que a capivara é um transmissor desse carrapato, que tem muito nada. Né? Então, foi a capivara, mas não é bem a capivara, pelo jeito que... Não tem capivara lá. Ou se tem, não está à vista ali. Isso aí dá em arbusto, carrapatinho, e olha, tem matado muita gente aí. A vigilância sanitária precisa dar uma olhada melhor nisso aí. O estado de São Paulo, né? Aí tem apresentado muita morte no estado de São Paulo, que é um estado super desenvolvido. Mais alguma coisa? Sobre isso, não. Não, sobre isso, você não quer falar mais sobre isso? Não. Porque eu vou fazer o quê? Mandar lamentar. Eu queria lamentar, todos nós lamentamos. É o que a gente pode fazer e cobrar o governo. Eu queria mudar de assunto. Mudar de assunto e falar sobre um assunto que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros e também de milhões de europeus. Que é isso? Que é a retomada das relações entre o Brasil e a Europa. Ontem, o Brasil, o
Brasil, a nação brasileira, recebeu a visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Sei. E ela disse o seguinte: o Brasil voltou. E ela agradeceu ao presidente Lula e devolveu o Brasil. Literalmente, ela disse o seguinte: o presidente Lula devolveu o Brasil ao seu lugar entre os principais atores globais. Ela disse o seguinte: e eu estou aqui para dizer que a Europa também voltou. A Europa voltou ao Brasil e à América Latina. Quer dizer, para um país que há alguns poucos meses atrás era considerado um pária internacional e um ministro das Relações Exteriores achava que isso era o máximo, eu acho que é um grande avanço. Então, eu acho que é um bom ponto de partida. Se, por um lado, o presidente Lula ele pisou feio na bola quando ele exaltou o ditador Nicolás Maduro e passou pano no ditador nicaragüense e outros líderes autocratas, por outro lado, o Brasil, essa política externa do Brasil, reposiciona o Brasil no cenário global, que é muito importante, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, até do ponto de vista da imagem que o Brasil tem no exterior, né? Porque o Brasil, nos últimos 4 anos, ele teve a imagem literalmente esculhambada. E agora temos um grande processo de recuperação dessa imagem e uma declaração dessa da presidente da Comissão Europeia é muito importante. Além das outras visitas que o presidente Lula tem feito a outros países importantes, foi a China, os Estados Unidos, foi a Argentina, um grande parceiro comercial, vai de novo à Europa, acho que na semana que vem, na terça-feira que vem. Então, eu acho que essas relações do Brasil com os países são fundamentais para alavancar ainda mais o desenvolvimento econômico no Brasil. Pois não, Paulo. A China, os Estados Unidos e a Argentina são os 3 principais parceiros comerciais do Brasil. O presidente Lula andou também pela França, pela Espanha, Portugal, a Alemanha, né? E ontem ele se reuniu com a Ursula Leyen, a alemã. Agora, foi curioso que o Lula saiu desse encontro reclamando das exigências da União Europeia para o acordo com o Mercosul. E a presidente da Comissão Europeia saiu do encontro dizendo que tinha se comprometido com o presidente Lula a assinar esse acordo. Então, foram interpretações, foram leituras assim divergentes, né, da mesma reunião. E nós vamos ter mais polêmica aí, que o presidente da Argentina vem ao Brasil e vem pedir dinheiro. Ele quer que o governo brasileiro empreste para a Argentina, ou seja, na realidade, para que empresários brasileiros exportem para a Argentina. E como a Argentina está sem dinheiro, o governo pagaria para essas empresas brasileiras e a Argentina paga depois, quando devo, não nego, pago quando, não é assim. quando puder. Não, Será? como não é? É assim. Não, A Argentina está quebrada. Devo, não nego, pago quando puder. Vai ser assim se fizer um empréstimo. A Argentina ela não tem dólares. Tem um seguro aí, gente. Tem um seguro para emprestar esse dinheiro. Tem um seguro aí. Até existe muita lenda em torno disso, né? Muita fake news. Eu também acho. Os países que não pagaram o BNDES, ele recebeu 2 bilhões de dólares a mais do que ele emprestou durante Tanto que o Bolsonaro falou muito de caixa preta do BNDES. E depois ficou... Um dos maiores micos do Bolsonaro foi esse. Cadê a caixa preta? Porque o Brasil, na verdade, recebeu mais do que pagou. Teve 2 calotes, Venezuela e qual é o outro? Tem Cuba e Venezuela. Não, e tem um mas porque o Bolsonaro... Alguns países da África. Tem um país da África, país da África houve perdão de dívida, né? Na época do Lula e da Dilma. Também foi 100 e poucos mas, na verdade, o BNDES recebeu mais do que emprestou e o calote que levou foi porque o Bolsonaro rompeu relações e eles nem tinham como pagar, né? Agora vão pagar. Na verdade, esses empréstimos são pagos. O que a Argentina não tem é dólar, né, para financiar essas importações nesse momento. Mas estava passando um momento difícil, a inflação superior a 100%. O momento econômico da Argentina é terrível. E é uma pena, porque a Argentina é um país maravilhoso. Mas é importante fazer essa É o nosso terceiro maior comprador, fazer esse alerta, Walter, porque muita gente acha que o Brasil está doando dinheiro para a Argentina. Não está doando. Na verdade, não. É uma estratégia comercial que vários países utilizam, inclusive, por exemplo, os Estados Unidos, de financiar empresas nacionais para atuarem em outros países. E aí você vai o quê? Você vai estar investindo na geração de emprego, de renda, inclusive de tributos recolhidos pelo governo local.
né? Então, é muito importante que o BNDES atue nisso, financiando empresas brasileiras, porque você está o quê? Está exportando mão de obra e, por outro lado, você também está aquecendo o mercado interno. Você não está doando dinheiro para outro país. Tem um seguro aí que é garantido aí pelo Banco Mundial e não é bem assim, mas E a Argentina, de qualquer forma, a Argentina é um parceiro comercial terceiro muito importante maior para o comprador, Brasil. terceiro maior comprador. Depois da China e dos Estados Unidos Unidos. é a Argentina, é o a nosso terceiro maior Argentina. comprador. Muito Então, Pergunta importante. para o pessoal da Fiesp se eles não querem que faça esse acordo comercial. claro que querem, né? A Argentina está quebrada, mas a Ford do Brasil, a Ford fechou a unidade de produção no Brasil, Foi pra lá. mas manteve na Argentina. Manteve na Argentina. Aliás, aumentou o parque industrial da Ford na Argentina. Todos os carros que a gente recebe da Ford aqui e alguns da Chevrolet Eu vêm de lá. falo isso da Fiesp porque outro dia eu vi um estudo de que a maior parte das exportações de empresas instaladas no estado de São Paulo, a maior parte, maciçamente, vai para a Argentina, depois para outros países, para os Estados Unidos, menos para a Europa, para a África, mas a maior parte do mercado consumidor das indústrias brasileiras instaladas no estado de São Paulo é na Argentina. E olha, é aquela coisa, né? A gente tem que torcer e tem que ajudar aí o vizinho da gente, porque se os caras, se eles estiverem muito mal, se for quebradeira total, a gente não está bem. E, inclusive, vai ter refugiado aqui Vai também. ter refugiado, a gente já como, viu isso. Como vem da Venezuela. É isso. O certo é o desenvolvimento ser distribuído pelo continente Pelo todo. continente né? todo. A gente tem aí um problema gravíssimo com a Venezuela, né? Tivemos já com a Bolívia, mas a Bolívia já está caminhando melhor um pouco aí, mas a Venezuela ainda é um problema grave. Não adianta o Lula falar que não é, que não tem que tem democracia, que não tem. A democracia na Venezuela é aquilo que o Maduro acha que quer, né? Que é certo ou não. Pois não, Edson? Está pensativo? Algum problema? Não, só concordo com o que você falou aí. Eu acho que a questão da Venezuela é complicado e com esse governo aí eles não vão sair da crise. E vai ser difícil tirar a Venezuela da crise, apesar de ser um país muito rico, né? Então, isso que não dá para tem entender. muito né? petróleo lá. É a maior reserva de petróleo, é a maior reserva de petróleo mundial. É justamente isso, não é só em relação à questão da democracia em si, que é muito frágil, porque primeiro o Hugo Chávez, depois o Nicolás Maduro, eles esculhambaram também as instituições da Venezuela, né? Cooptaram o exército, cooptaram o poder judiciário, cooptaram outros órgãos estatais, cooptaram inclusive grupos comunitários, que lá as milícias são chamadas de coletivos. Sim. Então são verdadeiras milícias armadas que acabam fazendo aquela coação da população até para que evitem que façam manifestações. Mas o grande problema da Venezuela é que o Hugo Chávez fez essa política econômica e o Maduro persistiu, é de não desenvolver o seu parque industrial. A economia da Venezuela ficou refém da exploração das suas reservas de petróleo e não investiu no seu polo industrial. Então, não existe mercado produtor, não existe polo produtor na Venezuela. Praticamente tudo que eles consomem é importado. Boa parte do Brasil. Boa parte do Brasil. Esse foi o grande erro de Hugo Chávez 20 anos atrás. Inclusive, eu já contei aqui, eu vou repetir a história, que acho que vale a pena. Quando eu estive na Venezuela 10 anos atrás, o fluxo de pessoas era o contrário. Eram brasileiros indo para a Venezuela, por quê? Para comprar produtos mais baratos, gasolina mais barata, mais produtos industrializados. Aí você ia no mercado, era praticamente tudo indústria brasileira. Quer dizer, o brasileiro saía do Brasil e via para a Venezuela, comprava os produtos, pagava mais barato do que pagava no Brasil. Esse é a contradição da Venezuela é muito grande. Tem um fato que eu queria e preciso aprender um pouco mais e estudar um pouco mais, como é que é isso. O número de analfabetismo da Venezuela é baixíssimo. Como é que dá para explicar isso, Paulo? Era um país muito rico. A Venezuela teve um certo momento em que o Hugo Chávez pagou dívida externa da Argentina, não pagou? Ele pagou dívida externa da Argentina, tinha dinheiro sobrando. Hoje, um dos grandes problemas é que a indústria petrolífera venezuelana, embora tenha as maiores reservas do mundo, ela está obsoleta. Inclusive, ela não é competitiva nesse momento. Nessa semana, o Trump falou que ele se arrepende de não ter invadido a Venezuela e pegado o petróleo todo, não foi que ele falou? Como é que pode um negócio desse, cara? Falou isso. Isso é um maluco, isso é um louco, Donald rapaz. Trump. E as pessoas acham que ele é um gênio.
Gênio do mal, né? Gênio Devia maluco. ter invadido a Venezuela e pegado o petróleo todo. Ele Mas disse. essa é uma mentalidade de Americana. boa parte do povo americano. Que- né? é assim. O que foi? O que aconteceu no Iraque com Saddam Hussein, por exemplo? Mesma É. coisa. Agora, para nós aqui no Brasil, eu não vou dizer aqui, ó, eu quero colocar aqui que eu acho que não tem democracia na Venezuela, acho que o Maduro é um carniceiro, mas esse acordo Brasil-Venezuela, comercialmente, é muito bom para o Brasil. É muito bom para o Brasil. As reservas de petróleo e de gás da Venezuela são grandes e a gente precisa, principalmente, da eletricidade para levar para certa parte do país que não tem. Nós temos lá no... Qual é o estado que não tem a ligação elétrica no Brasil? É o No resto do Acre, Brasil? né? Não, Acre. Não é o Acre, não é o Acre. Não é o Acre. Roraima. É Roraima. Roraima. Roraima não tem a ligação elétrica com o resto do Brasil. A ligação elétrica não vai para Roraima. E a Venezuela poderá trazer aí a eletricidade para Roraima. Agora, Isso é um adianto muito grande. É bom a gente lembrar que Roraima. negócios recentes com Bolívia e Venezuela, o Brasil só se deu mal, Não, né? na Bolívia nós perdemos uma refinaria. Você lembra daquela? Os caras vão invadir, agora é nossa, acabou. E o a- Ficou por governo, isso e o mesmo. governo ficou E a- quietinho. Ficou, a Dilma, o governo Era Lula. Era Dilma. Era Não, era Lula. Dilma. Não era Lula. Era Dilma, era Dilma. Era Lula. Era Dilma, Era era Lula. Dilma. Olha lá. Que E depois a, invadiram, perderam e depois refinaria. a usina em Pernambuco também, né? A refinaria em Pernambuco com a Venezuela. Então o Brasil fez mal. Mas aos negócios. aquela da Bolívia foi aquela foi vergonhosa para o Brasil. Eles se nacionalizaram uma companhia Mas brasileira. aí, veja só, mas aí também, qual que era a alternativa? Declarar guerra à Bolívia ou não? Era alternativa. Ué, Mas declarar guerra Não, você à pode Bolívia- discutir isso Não, na ué. ONU, pode, em organizações É, internacionais, não, tem, lógico tem. que pode. Pode fazer alguns embargos. Pode, aí. embargo, se você não Embargos, pode... aí você sim, arrebenta com o país, principalmente então, na prática era declarar guerra à Bolívia. Não, é uma guerra, mas é uma guerra comercial, é uma guerra diferente. Mas o governo Lula preferiu ficar quietinho porque era parceiro dele, né? Mas parceiro não se faz isso com parceiro, né? Parceiro de verdade não faz isso, né? Não faz isso aí, não. Ontem eu ouvi alguma coisa do Paraguai, Paulo, e estavam falando lá da Marinha do Paraguai, né, que tem aí um certo tal. E eu fiquei pensando, Marinha do Paraguai, o Paraguai não tem mar, né? Não tem rio. Mas tem os rios lá, mas diz que a Marinha é muito bem equipada. Eu falei, mas com que expressão, né? Tem uns negócios malucos aqui na América do Sul, rapaz. É a frota aérea mais bélica, mais poderosa Isso. é a venezuelana, né? É venezuelana, isso sim. É venezuelana, sim. Eu não sabia que o Paraguai tinha uma marinha bem Tinha uma equipada. marinha, tem uma marinha também. Eu fiquei falando, mas peraí, mas não tem mar. A mesma coisa de você falar assim, o porto lá de Minas Gerais, mas que porto? O Brasil, Porto Seco. o Brasil não Porto tem Seco. muito uma marinha, né? Quem tem marinha no Brasil é o Rio de Janeiro, né? O resto do país não tem tanto assim, né? A grande concentração da marinha brasileira é no Rio de Janeiro, né? Olha, Altair de Marco também é cultura. Eu fiquei muito feliz, acho que o mundo inteiro ficou, o Brasil inteiro ficou, principalmente a Colômbia ficou, com aquele achado das 4 crianças que se perderam na mata depois de um acidente, quando a mãe morreu, o piloto, e mais um indígena, né? Um dirigente indígena e tal. E as crianças foram encontradas depois de 40 dias, inclusive o cachorro, que ajudou a achar as crianças, que é o Wilson, está perdido lá, e que o exército da Colômbia está atrás. Eu não sabia, mas vejam vocês, acho que vocês também não sabiam disso, que havia um presídio sem muros instalado nas terras dos Vitotos, etnia das crianças que sobreviveram 40 dias na selva. Você sabia disso? Não. Então é mais ou menos assim. Uma colônia penal construída no início do século XX funcionou por 4 décadas ao lado da aldeia onde viviam as 4 crianças ali com o pai e com a mãe, né? Após sobreviverem a esse avião, a queda do avião. É mais ou menos o seguinte, esse presídio sem muros é um presídio sem muros, veja só. Tão hostil aquele lugar que já funcionou por lá durante décadas, sem muros um presídio. Os limites é um cânion muito grande, um rio e a selva, né? E do qual os presos não se arriscavam a sair para lugar nenhum. Já pensou que existe isso? Eu pensei que isso aí era uma ficção, mas é um cânion
um rio muito grande, com, né? Piranha, jacaré, cobra, e do outro lado é a mata. Onde você entrar, você tá morto. E daí, Paulo? Bacana isso, né? Fica preso, cumpre Fica a pena. preso, cumpriu lá, dos Vitotos. Podia mandar o Sérgio Cabral pra lá. A gente seria muita gente para mandar para lá. Não, o Sérgio Cabral eu gostaria, Não, né? mas não, tem mais. Não, tem mais, mas O o Sérgio André Cabral... do rap. Não, o André do Rap. Não, mas tem mais, pior do que o André dele. Tem, Bom, olha, espaço lá tem, né? espaço lá tem. E olha, não tem que ficar nada, ficam soltos, ninguém vai ficar preso, né? Vai ficar à vontade. Tem um cânion, se você gosta do cânion, você pode ir até a beira. Você gosta de nadar, você vai na beira do rio. Não vai pular porque vai ter piranha. Piranha e jacaré. E tem a mata. Aí você vai pegar onça, cobra, aranha. Tem uma aranha lá que morde. O cara morre em 2 horas. Mas as 4 crianças sobreviveram, né? Mas Elas tinham treinamento de sobrevivência. A menina maior na de mata. 13 anos tinha um treinamento da família, dos avós, né? Que são indígenas, de sobrevivência de frutas do mato. E ela tinha uma farinha lá no avião que eles estavam carregando. E eles sobreviveram comendo farinha e frutas. Você aguentava uma tranca desse? Foi um milagre. Milagre. Agora, esse cachorro está sendo procurado, o Wilson. O cachorro foi herói também. O cachorro, e as crianças estão desenhando o cachorro, porque o cachorro encontrou as crianças e ficou com elas durante 3 ou 4 dias. Depois ele desapareceu. Aí não sabe se ele foi defender as crianças num ataque de onça, porque ele não ia separar. Então, alguma coisa aconteceu ali. E ele ou saiu para caçar, qualquer coisa parecida. E agora o exército e os indígenas estão atrás do cachorro, porque ele é a referência. Vai ser um marco, né, do que aconteceu, né? É um símbolo, né? Isso aí certamente vai virar um seriado da Netflix ou da Amazon Prime, né? Vira filme. Dia desse eu estava assistindo aí na Netflix aí, não sei se na Netflix, mas assistindo num desses canais, desses streamings, o Sobrevivente dos Andes, né? Do avião que caiu. Do avião que caiu, mas não é... Aquele filme mas não duro. Não é um filme, é uma... Eu vi o filme. Não, eu vi o filme, mas isso aí é um relato das pessoas que lá viveram, né, e dos parentes. É um documentário maravilhoso, mas que impressiona muito. O cara dizendo, olha, eu comi... A mãe, ele deixou a mãe que morreu lá, a irmã também morreu, e ele falou, olha, eu vou correr e vocês... Tem jeito, tem que comer. Sabe, é um negócio absurdo, mas que foi verdade. Então, tem coisas que até Deus duvida. Vamos lá. Bom, isso aí, o programa terminando. Queria agradecer muito a presença do Paulo Schiff. E a sua presença aqui nos acompanhando, internauta e telespectador da TV Com. Muito obrigado a todos vocês. Paulo, obrigado, viu? Mais uma vez um prazer grande estar com você aqui. Tem tempo, fica à vontade. Se quiser colocar alguma coisa. Como é que está o Santos? Está tudo bem? Está tranquilo? Feliz? Patético diante do Curitiba, muito mal. Pior que a gente, só o Corinthians. Marco, o Corinthians, você não vai responder nada? Não, mas ele tem razão, né? Ele tem razão. O quê, né? Mas o professor está lá. Professor está lá, né? E o Yuri Alberto precisa ser benzido aqui. Ele deveria até aproveitar que hoje é dia de Santo Antônio, dar uma benzida aí, para ver se afasta o urucubaca. Até cair sozinho ele está conseguindo, né? Vou falar uma coisa para vocês aí. Palmeiras ainda vai papar quase todos esses títulos que estão aí. Não tem jeito, né? Timaço, né? Timaço. São Paulo jogou muito, perdeu o Palmeiras, mas Palmeiras vai faturar tudo que tiver pela frente. Não tem jeito. O único adversário eu acho que vai ser o Flamengo, se der jeito. Se tiver. Olha, dos meia dúzia de títulos tá aí, o Palmeiras leva no mínimo mais a metade. Um abraço. Até o próximo encontro.